Sinta-se à vontade para questionar, tá bom? Então, nossa aula de hoje, nós vamos comentar um pouco sobre soluções e expressões de concentrações, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos comentar um pouco sobre a definição, classificação de algumas soluções, falar um pouco de curva de solubilidade, e, por fim, nós iremos mostrar aí as expressões de concentrações, as expressões mais comuns, tá? Então, nesse primeiro momento, é interessante a gente definir o que seria uma solução. Uma solução seria uma mistura homogênea de substâncias, onde temos soluto, que é a espécie química presente em menor quantidade, dissolvido no solvente, que seria a espécie química presente em maior quantidade. Então, veja que nesta definição, nós temos dois pontos importantes, soluto e solvente. E aí a literatura define soluto, aquela espécie química que está em menor quantidade, enquanto o solvente seria a espécie que está em maior quantidade. Mas estas abordagens, elas são puramente conceituais. Do ponto de vista químico, são substâncias que estão interagindo entre si, formando ali um sistema. Tá? Então, para efeitos didáticos, a gente conceitua uma dada substância como soluto e outra dada como solvente. E aí nós temos um exemplo prático, o sulfato de cobre, que é esse sólido aí com essa coloração azulada. Nós temos aqui um becker contendo uma certa quantidade de água. E aí, a mistura entre sulfato de cobre com água vai gerar essa solução aí com aspecto azulado, tá? Que seria a solução de sulfato de cobre, ok? Então, a formação desse sistema aqui, a terceira imagem, seria uma solução, na qual nós temos presente o sulfato de cobre. Esse sulfato, neste caso, ele está presente aí na forma iônica, a gente vai ver isso mais lá na frente. E também temos aqui a água. Então, isso aqui é um sistema homogêneo. Um sistema homogêneo seria um sistema na qual nós temos uma única fase. E aí é um outro conceito na literatura, também um pouco trivial. O que seria um sistema homogêneo? A literatura diz que é um sistema que forma uma única fase. Mas o que seria a fase? Né? Então, quando a gente fala esses conceitos de fase e estado, lá no nível de ensino médio, a gente não costuma fazer diferenciação, né? A gente chama de fase, estado, fases da matéria, estados da matéria, mas, na verdade, para a gente que está aqui no nível superior, é interessante a gente fazer essa diferenciação. Fase e estados. O estado da matéria seria uma condição definida por determinados parâmetros, comumente parâmetros aí termodinâmicos. Por exemplo, eu posso definir um estado da matéria considerando um determinado volume, temperatura, pressão, uma quantidade de mols. Então, essas condições irão definir um estado. Vamos pegar um exemplo prático de 20 mililitros de água, 2 gramas de uma determinada substância, sulfato de cobre, na pressão 1 atmosfera e a temperatura de 25 graus Celsius. Essas condições termodinâmicas vão definir o estado, no caso da solução formada. Se eu alterar um desses parâmetros, vamos supor, a temperatura que era 25 agora passa a ser 26 graus, eu alterei um dos parâmetros, portanto, eu alterei o estado. Mas, macroscopicamente, o sistema se comporta de modo semelhante. Uma solução de sulfato de cobre a 1 atmosfera, 20 mililitros de solução, 2 gramas dissolvido, a 25 graus Celsius, ele visualmente ele não se diferencia de um sistema a 26 graus Celsius. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que, no exemplo 1, o sistema a 25 graus Celsius e o sistema, o exemplo 2, a 26 graus Celsius, são condições de estado diferentes, mas a fase é a mesma. Podemos dizer, por exemplo, que a solução está na fase líquida.
Com licença, ainda está na definição esses slides. É isso mesmo? Sim, sim. Eu estou Ah, comentando a definição mesmo. pensei que já estivesse mostrando algum exemplo. Não, eu só estou comentando aqui um exemplo para conceituar Ah, tá, fase beleza. Ok. e estado, beleza? Então, o estado, ele pode ser definido por um conjunto de propriedades termodinâmicas, e a fase seria um agregado de estados que possui um comportamento químico semelhante. Então, a gente costuma dizer, no caso da água, vamos pegar o exemplo da água pura abaixo, a uma atmosfera abaixo de 0 graus é sólido, nós sabemos disso. Entre 0 e 100 é líquido, acima de 100 está na fase vapor ou gás. Então, entre 0 e 100, a gente diz que a água é líquida, mas existem vários estados da água entre 0 e 100. Vocês entendem isso? Então, é importante vocês que terem essa noção, né? Quando vocês forem futuros professores lá no ensino médio, a gente não precisa seguir a rigor a diferenciação entre fase e estado, mas aqui, a nível superior, a gente tem que considerar essa diferença, tá bom? Então, voltando ao conceito de mistura homogênea, a literatura classifica esse termo homogêneo como sendo uma fase, certo? Uma fase. Mas nem sempre vai ser possível você olhar para o sistema e dizer se ele é de fato ou não homogêneo, sem fazer uso, né, de outras técnicas, né, mais avançadas para você conseguir enxergar ali do ponto de vista microscópico o sistema. Então, eu costumo dizer o seguinte, né, que esses conceitos, eles são triviais. Né? Chega a determinado ponto que a gente já começa a ter dificuldade em classificar o sistema. Tá? Mas, de um modo didático, nós podemos assumir que uma solução é uma mistura homogênea. Ok? E mistura homogênea seria uma mistura na qual temos uma única fase. E fase não se confunde com condição de estado. Ok? Fase seria um agregado de condições de estado, na qual o sistema tem um comportamento semelhante. As condições de estado são definidas pelas propriedades termodinâmicas, temperatura, pressão, volume, quantidade de mols e outras propriedades, tá bom? Então, é importante vocês terem essa noção desses conceitos, né, para a gente poder compreender de um modo aí mais detalhado aí os aspectos conceituais, tá bom? E aí nós temos essa classificação das soluções. Veja, a primeira classificação seria em relação ao estado físico da solução. Olha aí, ó, estado físico. Pode ser sólida, líquida ou gasosa, ok? Então, veja, o termo estado físico da solução. E é por isso que eu comentei agora há pouco o conceito de estado, né? A segunda classificação seria em relação aos estados físicos do soluto e do solvente. E a terceira classificação seria em relação à natureza do próprio soluto. Então, voltando em relação à primeira classificação, seria estado físico da solução, nós temos 3 subdivisões. A primeira seria uma solução do tipo sólida, a segunda, solução líquida, e a terceira, uma solução gasosa. Já em relação ao segundo critério de classificação de soluções, nós temos estados físicos do soluto e do solvente. Aí nós temos uma solução do tipo sólido-sólido, ou seja, ambos, soluto e solvente, estão no estado sólido. A outra classificação seria líquido-líquido, e o outro seria sólido-líquido, ou ainda gás-líquido e gás-gás. Esse conceito de gás também é interessante a gente refletir. A literatura, por exemplo, mostra a diferença entre gás e vapor. Algumas substâncias formam vapor, outras substâncias formam apenas gases. Então, qual é a diferença de vapor e gás? Nós podemos assumir, por exemplo, que vapor seriam agregados moleculares discretos. Eu vou pegar o exemplo da água. Quando a água está na fase líquida, ela vai passar para a fase de vapor, ela não passa uma molécula isolada, ela passa um aglomerado de moléculas. Esse aglomerado de moléculas, nós assumimos que é um vapor. E a diferença do vapor para gás é porque na fase de gás, as moléculas estão discretas, ou seja, isoladas.
Então, quando eu tenho uma molécula isolada, comportamento, nós comumente chamamos de gás. Quando eu tenho um aglomerado de moléculas, aí nós chamamos de vapor. Isso é apenas uma diferença conceitual. Mas não existe um limite para dizer aqui é gás, aqui é vapor. Na prática, esse limite não existe. Tá bom? São apenas conceitos para tornar mais didático o entendimento. E já em relação aí à terceira classificação, só um minuto. Ok. Já em relação à terceira classificação, nós temos aí solução molecular e solução iônica. Ok? Essa classificação, ela leva em consideração apenas o soluto. Se o soluto ele tiver propriedades moleculares, então a solução vai ser classificada como solução molecular. E se ele tiver propriedades iônicas, solução tipo iônica. Então, veja, alguns livros do ensino médio, inclusive, eles trazem esse conceito de uma forma um pouco equivocada. É possível nós termos um composto com propriedades moleculares, mas que, em determinado meio, pode se comportar com caráter iônico. Muitos de vocês assistiram a videoaula lá de ligações químicas. Na videoaula de ligações químicas, eu comentei o caráter de um determinado composto, caráter iônico, caráter covalente. Eu mostrei na minha abordagem que, na verdade, não existe um composto 100% iônico. E também, a todo rigor, não existe um composto 100% molecular. Um composto 100% molecular seria... A única hipótese possível seria dois átomos, uma molécula diatômica com dois átomos iguais, as eletronegatividades iguais, a distorção da nuvem eletrônica perfeitamente simétrica, na ausência de campo de força. E para a gente ter uma molécula na ausência do campo de força, eu teria que isolar essa molécula da própria natureza, o que é impossível. Então, na live de ligações químicas, eu usei o termo, uma adequação conceitual, chamada de caráter covalente e caráter iônico. Toda molécula tem um caráter covalente, consequentemente, ela também tem um caráter iônico. Mas tem moléculas que têm um caráter covalente muito pronunciado e o iônico pouco pronunciado, ou vice-versa. Um caráter iônico muito pronunciado e o covalente pouco pronunciado. Então, nós discutimos isso na live de Química Geral. Então, trazendo esse conceito para cá, levando em consideração essa terceira classificação, que seria a natureza do soluto, quando esse soluto ele tem um caráter molecular, aí nós vamos classificar a solução como sendo molecular. E quando o caráter desse soluto for um caráter mais iônico, nós vamos classificar a solução como sendo iônica. E aí tem algumas propriedades interessantes em relação a essas duas últimas soluções, por exemplo, a condução elétrica, a condutividade elétrica. Sistemas que conduzem eletricidade é porque existe um caráter iônico muito pronunciado lá no meio. Esse caráter iônico pode vir de um composto, né, entre aspas, dito iônico, ou pode vir de um composto cuja estrutura é molecular, mas que algum fragmento da molécula ele se ioniza em meio aquoso. Um exemplo, nós temos o ácido acético, que é uma estrutura com caráter muito covalente, mas que tem um hidrogênio bastante ionizável. Então, esses compostos, apesar de eles terem uma estrutura molecular, mas eles se comportam como sendo iônicos em meio aquoso. Tá? Então, essa última classificação, julgo eu a mais importante para discutirmos química, pode ser uma solução molecular ou uma solução iônica. E o que vai definir é o comportamento do soluto em um dado solvente. Ok? Eu não posso dizer, por exemplo, um outro erro bastante comum na abordagem da literatura, é fazer a classificação de modo engessado. Vou dar um exemplo prático. Vamos imaginar um determinado composto que ele seja muito solúvel em meio aquoso. E aí eu vou classificar a solução como sendo do tipo iônica. Muito solúvel e muito ionizável, né, no caso. Então, ele é uma solução iônica. Mas, se mudarmos o solvente, esse composto ele pode mudar o grau de dissociação dele. Inclusive, ele pode até mesmo não se ionizar. Então, ele passa a ter uma propriedade molecular.
Então, veja, eu não posso olhar somente para o soluto para classificar a solução. Eu tenho que olhar para o comportamento do soluto em um determinado solvente. Se esse soluto ele se comportar de um caráter molecular, então a classificação é molecular, a solução molecular. Agora, se ele se comportar como um composto iônico, então a classificação vai ser iônica. Tudo bem? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Vamos considerar um exemplo do cloreto de sódio, assumindo que o cloreto de sódio seja o soluto e esteja dissolvido em meio aquoso. No caso, seria o solvente. Esta figura mostra uma evolução do processo de dissociação. Nós temos o retículo cristalino do cloreto de sódio. Perceba que as esferas verdes representam verde e acho que essa cor dá para diferenciar aqui, mas é meio azulada, sei lá. Representa o sódio e o cloro. Essas esferas vermelhas com essas esferas brancas representam o quê? A molécula de água. Observe que as moléculas de água estão representando também a geometria angular da molécula de água. Estão reproduzindo aqui, né, hipoteticamente, a geometria da molécula de água. Então, perceba que em torno de um pedaço desse cristal, nós temos várias moléculas de água atacando esse cristal. Então, as moléculas de água atacam o cristal. O ataque dessas moléculas de água faz com que esse cristal acabe se fragmentando em proporções cada vez menores. Observe que alguns fragmentos vai sofrendo aqui a solvatação, fenômeno da solvatação, ok? Até chegar a uma dada condição de equilíbrio, já no terceiro quadrado aí, na terceira imagem. Então, no processo de formação de solução, o solvente ataca o soluto, e aí você tem que pensar o seguinte: quais são as energias envolvidas nesse processo? Será que esse processo acontece aleatório? Será que ele acontece com um aumento de energia global no sistema ou uma diminuição de energia global no sistema? Que energia é esta? Quanto tempo demora para que aconteça? Então, existem vários questionamentos que podemos fazer analisando essa imagem. Tá? Bom, de antemão, nós podemos já pensar em algumas hipóteses energéticas. Primeiro, o solvente, para ele atacar o soluto, o solvente, no caso da água, realiza aí as pontes de hidrogênio solvente-solvente, né? Então, é necessário que aconteça uma quebra de interação dessas pontes de hidrogênio, a molécula ataque o soluto também tem uma energia associada ali à interação entre cátions e ânions, a energia que forma o cristal, energia reticular. Então, essa energia reticular também tem que ser vencida, essa barreira energética. Eu preciso de uma energia para separar os cátions e ânions. Também eu tenho uma energia associada à interação entre a água e o cátion, assim como uma energia de interação entre a água e o ânion. E essa interação acontece de um modo organizado. Cátion é positivo, vai interagir com a parte negativa da molécula de água, que no caso é o oxigênio. Nós aprendemos isso lá em geometria molecular, né? A parte, os ânions, que são os cloretos, vão interagir com a parte positiva da molécula de água, que no caso são os hidrogênios. Então, veja que essa interação ela é, de certo modo, organizada, e aí o sistema vai se organizando até chegar a uma condição de equilíbrio. Então, existem várias etapas energéticas até se formar a solução. Existe a etapa, por exemplo, da difusão, porque quando um soluto ele interage com o solvente, a priori, forma-se gradiente de concentração. O que é gradiente de concentração? Existem regiões ali mais concentradas e regiões mais diluídas, e com o tempo o soluto vai migrando para todo o seio da solução, de tal modo a ficar homogêneo, alcançando o equilíbrio. Então, a formação de uma solução
não é simplesmente jogar o soluto no solvente e formar a solução. Existem ali várias etapas energéticas que são processadas, de certo modo, naturalmente. Tá? Então, algumas considerações importantes. As interações de ponto de hidrogênio presentes no solvente são quebradas, que eu já citei. Essa é a primeira consideração. É necessário a quebra de interação entre as moléculas do solvente. Outra consideração importante: o soluto, que é o cloreto de sódio, se dissocia em cátions e ânions. É necessário uma energia para quebrar essa interação entre cátions e ânions. Outra consideração: os íons sódio e cloreto são solvatados pelo solvente. A solvatação. Ok? Outra consideração: como o solvente é a água, neste caso, podemos dizer que os íons se encontram hidratados. Pode falar. O que seria essa solvatação? A solvatação é um termo muito utilizado na literatura química. A maioria dos autores conceituam solvatação como sendo o solvente interagindo com o soluto. Quando o solvente interage com o soluto, essa interação eu vou chamar de solvatação. Mas que solvente é este? Pode ser um solvente aquoso, a água é mais comum, né? Mas também pode ser um solvente orgânico. No caso de solvente aquoso, no caso da água, a gente pode chamar essa solvatação de hidratação. Tá bom? Então, a solvatação é um processo de interação soluto-solvente. Ok? Agora, quando o solvente ele é a água, a gente chama de hidratação. Ok? Então, toda hidratação é uma solvatação, mas nem toda solvatação é hidratação. Ok? Então, outra consideração, formam forças íon dipolo. Essas forças, né, quando você estudar a parte de forças intermoleculares, uma das forças intermoleculares é a chamada íon dipolo. É a interação que acontece entre uma espécie iônica, que pode ser um cátion ou um ânion, e um dipolo. Olha só, dipolo lembra o quê? Uma molécula polar. Certo? Então, quando acontece a interação entre uma molécula polar e um íon, que pode ser um cátion ou ânion, eu vou chamar essa interação de forças íon dipolo. É o que acontece na interação entre o cátion sódio e a molécula da água. Assim como a interação entre o ânion cloreto e a molécula da água. Veja nessa representação, aqui, ó, que nós temos, ó, sódio, aqui uma linha pontilhada. Esta linha pontilhada, em química, ela tem um significado. Toda vez que vocês visualizarem essa linha pontilhada, ela vai significar uma interação, no caso aqui, entre duas espécies químicas, né? Intermolecular. Não é uma ligação química propriamente dita, é uma interação química. Ok? Não é uma ligação química. Né? Lembra que a ligação química nós já estudamos, né, no módulo passado? Acontece aí a interação dos orbitais, né, compartilhamento de elétrons, enfim. Aqui é uma interação. Então, neste caso, eu tenho um cátion, ou seja, um íon, e tenho a água, que é polar. E essa interação acontece via oxigênio, que é a extremidade negativa da molécula. O oxigênio negativo interage com o sódio positivo. Então, isso aqui é uma interação íon dipolo. Ok? A mesma coisa do cloreto. Ó. O cloreto que é negativo interage com os hidrogênios, que é a parte positiva da molécula de água. Também é uma interação íon dipolo. Existem vários tipos de interação. As mais comuns que vocês conhecem, provavelmente, são as pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio, interação entre o hidrogênio, interagindo ali, geralmente, com o oxigênio,
mas pode ser também um nitrogênio ou ainda um flúor. São elementos mais eletronegativos. Então, essas são as pontes de hidrogênio. Mas existe outros tipos de interação. Estou dando aqui um exemplo, que são as forças íon dipolo. Íon dipolo entre um cátion ou ânion e uma molécula polar. Tá bom? Quem tiver curiosidade aí em aprender mais sobre essas interações intermoleculares, você pode consultar aí o Russell. Ele faz uma abordagem interessante sobre esse tipo de força, tá bom? Passando aqui adiante, veja, nós temos a molécula da água, nós já conhecemos aqui a estrutura da molécula da água, ela é uma geometria angular, a extremidade, o polo negativo da molécula é o oxigênio, o polo positivo são os hidrogênios. Veja que no centro eu tenho aqui um sódio, no centro aqui desse sistema, eu tenho um sódio, ok? Que é uma espécie positiva, é um cátion, ok? E aí eu tenho as moléculas de água em torno desse sódio. Isso aqui é uma solvatação, que neste caso eu posso chamar também de hidratação, ok? Então tá aí, ó. A interação entre solvente e soluto se dá de um modo organizado, ou seja, polo negativo da molécula do solvente interagindo com o cátion. Do mesmo modo, na figura ao lado, nós temos a representação da solvatação do ânion. Perceba que os hidrogênios estão voltados aqui para o ânion cloreto. Ok? Então, de certo modo, o sistema tende a se organizar desta forma, hidratando os cátions, hidratando os ânions. Isso acontece durante a formação da solução. Ok? Então, em termos de energia, há 3 fases na formação de uma solução. É claro que nós estamos generalizando, tá bom? A gente está no curso aí de Química Geral 2, a gente não pode se aprofundar muito ainda nesse momento, mas isso aqui é uma generalização. Nós vamos dividir em três fases, tá bom? Quando você estiver aí mais avançado aí nos cursos de Físico-Química, você vai entender melhor essa questão de formação de solução, de um modo mais detalhado, obviamente. Mas, por enquanto, vamos admitir que existem essas 3 fases. A primeira fase é a separação das moléculas do soluto. Já comentei. Acontece a separação das moléculas do soluto. E aí é fácil você perceber que será necessário gastar uma quantidade de energia para separar essas moléculas. Que energia é essa? Nós vamos chamar de entalpia. E o que é entalpia? Entalpia, você vai ver o conceito de entalpia lá na Físico-Química, acredito que é Físico-Química 1. No ensino médio, a gente chama entalpia de calor da reação, né? É um conceito incompleto. Acho que eu já até comentei isso em outras oportunidades. Mas a entalpia seria o calor que pode ser absorvido ou liberado numa reação química que acontece à pressão constante. A pressão constante. Então, a pressão constante, sendo a pressão constante, o calor absorvido ou liberado no processo reacional é definido como entalpia. Ok? Por exemplo, se a pressão não for constante, se o volume for constante, já não é entalpia, é energia interna. Mas vocês vão ver isso aí lá na físico-química. Então, por enquanto, o que vai importar para a gente aqui é o seguinte: o que é entalpia? Entalpia é o calor absorvido ou liberado numa reação que acontece a pressão constante. Então, nesse caso, a separação entre as moléculas do soluto vai haver um gasto de energia, vai haver uma entalpia associada a esse processo. Segunda etapa. A segunda etapa seria a separação das moléculas do solvente. Do mesmo modo, a separação das moléculas do solvente também vai haver um gasto energético. Também vai haver uma entalpia associada ao processo, representada aqui por ΔH2. A terceira etapa seria a formação das interações soluto-solvente. Aí eu vou ter uma entalpia associada a essa interação. No caso, essa entalpia aqui é um valor favorável. Então,
Definimos a variação de entalpia do processo global como sendo o somatório das energias associadas a estas três etapas. Então, está aqui uma fórmula bem simples. ΔH1 e ΔH2, correspondente à energia associada à separação soluto-soluto e solvente-solvente, que são entalpias de dissociação, e o ΔH3, que é a entalpia de interação entre soluto e solvente, que é uma entalpia de formação. O somatório de ΔH1, ΔH2 e ΔH3 vai nos dar o valor global do processo, que eu vou chamar de quê? Entalpia de dissolução. Então, qual é o calor associado à formação de uma solução química? O calor associado nós vamos chamar de entalpia de dissolução. Essa entalpia de dissolução, ela pode ser positiva ou pode ser negativa, vai depender do somatório de ΔH1, ΔH2 e ΔH3. Ok? Então, vamos analisar esta ilustração. Nós temos aí a quebra de interações intermoleculares é sempre endotérmica. Vamos analisar. O que é endotérmica? Né? Esse prefixo endo significa para dentro, né? Térmica tem a ver com calor, calor para dentro. Seria uma tradução no sentido de absorção de calor. Então, o sistema, ele absorve calor. Seria um sistema endotérmico. Ok? Então, a quebra das interações intermoleculares é sempre endotérmica. Quais são as etapas de quebra? São as etapas de separação das moléculas do soluto, representado aqui pela primeira ilustração, separação das moléculas do soluto. A outra seria a separação das moléculas do solvente, associado aqui à segunda imagem. Então, essas duas etapas aí são processos endotérmicos, que absorvem calor. Ok? Todo processo de separação absorve calor. Quebra de interação intermoleculares. Então, prosseguindo aqui, nós temos as interações intermoleculares. As interações intermoleculares atrativas são sempre exotérmicas, tá? As interações intermoleculares atrativas são sempre exotérmicas, ou seja, exo significa para fora, né? Térmica significa calor. Calor para fora seria o quê? Um processo reacional na qual acontece com liberação de calor. Lembra que esse calor que nós estamos discutindo aqui, ele é chamado de entalpia, tá bom? Entalpia. É importante você já ir se lapidando com relação à linguagem, porque quando você chega lá na fisicoquímica, você vai ver que existem outras formas de calor, tá? Então, o calor que nós estamos discutindo aqui é a entalpia, tá bom? Então, resumindo, baseado nessas duas observações, ΔH1 e ΔH2 são positivos, que são processos endotérmicos, e ΔH3 é negativo. Então, a entalpia de dissolução pode ser positiva ou negativa, vai depender do somatório desses valores de ΔH. Tudo bem? Se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Então, veja agora este pequeno diagrama. Logo à esquerda, nós temos aqui, soluto e solvente. Aí nós temos o ΔH1. O que é o ΔH1? Partícula é o calor associado à separação das moléculas do solvente. Então, agora eu tenho partículas do solvente e soluto. Aí eu vou gastar uma energia que é o ΔH2. O que é o ΔH2? É a entalpia associada à separação do soluto, soluto-soluto. E aí eu vou ter partículas do solvente separados e partículas do soluto separado.
Então, veja que a seta aqui, ó, ela representa as entalpias associadas aos processos de separação. E essa seta, duas setas em azul, né? ΔH1 e ΔH2. Já essa seta aqui em vermelho representa a entalpia de interação das partículas soluto-solvente. O somatório desse processo vai nos dar a entalpia de dissolução. Ok? Veja que neste caso, né, a entalpia de dissolução, né, a energia final da solução, ó, ela é menor do que a energia dos reagentes, no caso, solvente soluto. Ok? Já no segundo quadro, observe, ó, a solução, ó, ela tem uma energia maior que o solvente soluto. Ok? Então, trata-se de um processo quando a entalpia ela é menor que zero, olha aí, ó, é um processo exotérmico, ou seja, quando a entalpia é negativa, é exotérmico. Quando a entalpia é positiva, é um processo endotérmico. Ok? Então, nós temos aí dois exemplos de processos, no caso, um endotérmico e o outro exotérmico. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, o primeiro processo seria o processo exotérmico e o outro um processo endotérmico. No processo exotérmico, a energia final do sistema é mais favorável do que no início. Já o endotérmico é o contrário, né? A energia final é menos favorável. Tudo bem? Lembrando que toda vez que a energia do sistema diminui, ele tende a uma maior estabilidade. Tá bom? Então, avançando aqui nos conceitos, nós temos também três tipos de soluções. As soluções insaturadas, saturada e supersaturada. Então, considere aí o sistema formado por acetato de sódio e água. Então, nós temos uma quantidade de acetato de sódio dissolvido em um dado volume de água, no caso da primeira imagem, de tal modo que a quantidade dissolvida é menor do que a quantidade máxima possível. Então, neste caso, estamos diante de uma solução insaturada, ou seja, uma solução diluída. Agora, vamos olhar diretamente para a segunda imagem, ó, quando a quantidade de soluto se encontra no limite máximo possível dissolvido, aí nós temos uma solução saturada. Saturada. Qualquer quantidade que extrapolar o limite máximo permitido, vai haver a formação de corpo de fundo. Ok? Ou seja, um precipitado. Tá? Então, nós temos um limite máximo que um determinado soluto, ele consegue se dissolver em um dado solvente. Quando essa quantidade máxima, quando essa quantidade dissolvida é máxima, a solução é saturada. Qualquer quantidade que extrapolar essa quantidade máxima permitida, vai haver formação de corpo de fundo, ou seja, de precipitado. Mas nós temos uma condição especial que seria a solução supersaturada. Na solução supersaturada, a quantidade máxima dissolvida, ela extrapola o limite máximo permitido, mas não há precipitação. No laboratório é possível a gente obter uma solução supersaturada. Vamos dar um exemplo prático. Vamos supor que você você dissolva uma quantidade de, vamos imaginar, de 10 gramas de um determinado sal em 100 gramas de um dado solvente. Vamos supor que a 28 graus, a quantidade máxima possível seja 10 gramas em 100 de solvente. Então, você formou uma solução saturada. E aí você resfria o sistema
de 28 graus até 25 graus. Então, ao resfriar, uma quantidade deve precipitar. Agora, se você fizer esse resfriamento com determinadas técnicas, né, é possível que não ocorra a formação de corpo de chão, ou seja, que não ocorra precipitação. E aí nós estamos diante de uma solução supersaturada. Então, existe uma determinada técnica laboratorial para você preparar uma solução supersaturada. Ok? Então, durante a discussão dessas três classificações, eu falei sempre de quantidade máxima permitida. Mas o que é essa quantidade máxima permitida? Em química, nós chamamos isso de coeficiente de solubilidade. Toda substância possui um coeficiente de solubilidade em um dado solvente. O coeficiente de solubilidade define a quantidade máxima possível daquele soluto dissolvida em uma determinada quantidade padrão de solvente, no caso, comumente 100 mililitros. 100 mililitros de solvente. Então, a quantidade máxima vai definir o coeficiente de solubilidade. Só que esse coeficiente de solubilidade, ele é função também da temperatura. E, obviamente, da pressão também. Ok? Então, vamos olhar para este gráfico. E aí você consegue visualizar justamente os coeficientes de solubilidade de diversas espécies. Vamos olhar primeiro a curva do iodeto de potássio, a curva superior. Né? Está aqui o iodeto de potássio. Então, perceba que no eixo Y, nós temos quem? A concentração. Olha aí, concentração. Já no eixo X, nós temos a temperatura. Então, a concentração de determinada espécie é função da temperatura. No caso do iodeto de potássio, nós conseguimos perceber claramente que a quantidade de iodeto de potássio, aliás, a concentração de iodeto de potássio aumenta, né, em função aí do aumento da temperatura. Ok? Então, é possível você aumentar a solubilidade de iodeto de potássio em função do aumento da temperatura. Ok? E você observa também que esse aumento ele é linear. Né? Aqui temos praticamente uma reta, né? Olha aí, crescente. É um aumento linear. Se você olhar para o iodeto de cálcio, que seria a segunda curva, olha aí, ó, a priori, em baixas temperaturas, o iodeto de cálcio é menos solúvel que o iodeto de potássio. A curva está aqui abaixo do iodeto de cálcio. Mas, quando a gente chega a temperaturas superiores a 70 graus, que é esse ponto aqui, ó, acima desse valor, a curva do iodeto de cálcio ela é maior que a curva do iodeto de potássio. Ou seja, o coeficiente de solubilidade do iodeto de cálcio é maior a temperaturas superiores a 70 graus ali, comparando com o iodeto de cálcio, de potássio, né, no caso. Então, perceba que, claramente, o coeficiente de solubilidade depende da temperatura. É o que eu já falei. A terceira curva, nós temos uma espécie, que é o cloreto de sódio, que praticamente não varia com a temperatura. Você pode observar que a solubilidade do cloreto de sódio é praticamente constante em função da temperatura. Acima aqui de 70 graus, acontece um leve aumento, né, da solubilidade. Mas podemos dizer que na faixa aqui de 0 a 70 graus, praticamente não há influência da temperatura na solubilidade do cloreto de sódio. Enquanto isso, o sulfato de lítio, olha aí, ó, a solubilidade dele é pouco influenciada pela temperatura, mas acontece uma pequena diminuição. Olha aí, ó, uma pequena diminuição com o aumento da temperatura. Já a sacarose, a solubilidade é baixa, porém, acontece um pequeno aumento em função da temperatura. Olha aí a curva da sacarose. E, por último, nós temos o sulfato, acho que aqui é césio,
acho que é Césio, deve ser Césio, a solubilidade ela chega a ser praticamente zero aí a 25 graus ou superior. Então, esse gráfico, ele nos traz alguns comportamentos interessantes. Por exemplo, quais desses sais aí a solubilidade é endotérmica? Quais deles a solubilidade é exotérmica? Lembrando que processos endotérmicos são favorecidos com o aumento de temperatura. Então, aqueles que têm uma curva ascendente são processos favoráveis com o aumento da temperatura, portanto, processos endotérmicos. Já os processos que diminuem com o aumento da temperatura são aqueles processos que são desfavoráveis com o aumento da temperatura, ou seja, processos exotérmicos. Ok? Então, quando você se depara aí com um sistema crescente, um processo endotérmico, e um decrescente processo exotérmico. Então, é possível você diferenciar aí o caráter entálpico da dissolução dos sais, avaliando o comportamento da curva de solubilidade. Ok? Outra reflexão importante. Qual é o fator, aliás, de que modo a temperatura influencia na solubilidade? Até agora a gente nós comentamos que apenas a temperatura influencia, mas quimicamente, como isso é possível? Lembrando que a temperatura, ela causa um maior grau de agitação molecular no sistema. Então, no caso das espécies que aumentam a solubilidade, essas espécies são favorecidas com esse aumento de energia cinética no sistema. É claro que quando vocês estudarem a fisicoquímica, lá na frente, a fisicoquímica é uma das disciplinas mais importantes para você entender o comportamento químico. É por isso que eu sempre estou falando da fisicoquímica, né? Você vai compreender que existem outros parâmetros que também influenciam na solubilidade. Por enquanto, nós estamos discutindo entalpia, né? A influência da temperatura associada à entalpia. Mas existem outros parâmetros. Por exemplo, a entropia. Vocês vão ver isso mais lá na frente. Mas, fazendo uma discussão somente em termos de entalpia, os processos cuja solubilidade aumenta com o aumento da temperatura é porque o aumento dessa temperatura ocasiona um aumento de energia cinética no sistema e o aumento da energia cinética favorece uma maior interação soluto-solvente, fazendo com que a solubilidade aumente. Já os processos que têm um comportamento inverso, o aumento da temperatura, o grau de agitação molecular, não favorece uma maior interação dessa espécie com o solvente. Vou pegar aqui um caso de composto de lítio, às vezes forma-se várias camadas de hidratação interagindo ali com o lítio, e aí fica um sistema muito pesado, ele acaba tendo a sua solubilidade diminuída. Tá? Então, aí tem alguns sistemas que têm esse comportamento inverso. Mas a maioria dos compostos da natureza, a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. Tudo bem? Se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade aí. Então, algumas considerações, né? A solubilidade das espécies, em geral, aumenta com o aumento da temperatura, já foi dito, né? Algumas espécies, a solubilidade é pouco influenciada, é o exemplo do cloreto de sódio. Algumas espécies, a solubilidade diminui com o aumento da temperatura, é o exemplo aí do sulfato de lítio. Algumas espécies possuem elevada solubilidade, enquanto outras espécies possuem baixa solubilidade. É só visualizar aí as curvas do iodeto de potássio, comparada, por exemplo, com a sacarose ou o sulfato de césio. As forças intermoleculares entre o soluto e o solvente são fundamentais para a definição da solubilidade, aquilo que eu já falei. A solubilidade tem relação direta com as forças de interação soluto-solvente. Quanto mais efetivas forem as forças de interação soluto-solvente, aquele soluto vai ficar no seio da solução. Se não houver interação soluto-solvente, a tendência é o soluto precipitar e acontecer a agregação lá no fundo do recipiente. Ok? E por último, aí a regra do semelhante dissolve semelhante, né? Que lembrando aqui, que compostos com polaridade semelhante
tem maior afinidade de interação intermolecular. Então, por exemplo, se eu tenho cloreto de sódio e água, são compostos com caráter... o cloreto de sódio é um composto com caráter iônico muito forte, né? Portanto, forma cátion de ânion, que polariza o meio. E a água também é polar, então combina. Semelhante dissolve semelhante, ou seja, compostos que geram polaridade semelhante no meio vão interagir com uma maior facilidade, enquanto compostos que não têm uma semelhança em termos de polaridade vão ter dificuldade de interagir entre si e, consequentemente, vai diminuir a solubilidade. Por que, por exemplo, a sacarose tem a solubilidade baixa? Apesar da sacarose ter várias hidroxilas lá no meio, mas é uma molécula pesada. Então, diminui aí a sua solubilidade. Sem contar também que a sacarose ela não se ioniza. Apesar de ter muitas ligações de hidrogênio, mas são moléculas consideradas grandes, né? Em relação aos compostos inorgânicos, que são sais aí mais discretos. Então, esses fatores acabam influenciando na solubilidade, tá bom? É claro que eu estou generalizando aqui, existem outros fatores aí que vocês vão descobrir ao longo do curso de vocês, tá bom? Essa tabela mostra justamente a última observação que eu citei, que é a questão do semelhante dissolve semelhante, a questão da polaridade. Veja que na primeira coluna nós temos vários tipos de álcools, nós temos ali o metanol, etanol, propanol, butanol e uma série de outros compostos. Você observa que, de cima para baixo, a cadeia orgânica aumenta. Se a cadeia orgânica aumenta, aumenta o caráter apolar. Então, eu posso dizer que o metanol é o mais polar desta série de álcool, enquanto o heptanol, que está lá no final, é o mais apolar ou o menos polar. Está no mesmo, né? Menos polar é o mais apolar. Então, essa cadeia carbônica aqui, ó, vai gerar um grau de apolaridade muito grande na molécula do heptanol. Agora, vamos avaliar a solubilidade dessas espécies. Primeiro, em meio aquoso. A gente tem que olhar aqui para a segunda coluna. Veja, do metanol até o butanol, que são os 4 primeiros álcools, aliás, butanol não, até o propanol, a solubilidade é infinita. Aqui, ó, solubilidade infinita. Ok? Ou seja, são perfeitamente... esses álcools são perfeitamente solúveis em meio aquoso. Ok? Enquanto o butanol, a solubilidade é de 0,11. Né? Qual é a escala aí? A escala é aqui embaixo. Ó. Mol por cada 100 gramas a 20 graus Celsius. Então, aqui a leitura seria o seguinte, ó, no caso do butanol, 0,11 mols de butanol dissolvido em 100 gramas de solvente, água. Então, para cada 100 gramas de água, eu consigo dissolver 0,11 mols de butanol. Isso a 20 graus Celsius. Se alterarmos a temperatura, eu aumento este fator aqui de 0,11. Ok? Passando do butanol para o pentanol, a solubilidade diminui mais ainda para 0,03. 0,03. Então, observe que um carbono a mais na estrutura, passando do butanol para o pentanol, ocasionou uma diminuição considerável da solubilidade. Ok? Passando do pentanol para o hexanol, a solubilidade diminui mais ainda, 0,058. E o heptanol, mais ainda, 0,0008, ou seja, 8 vezes 10 a menos 3. Então, você observa claramente que a solubilidade diminui em função da polaridade da série dos álcools. Quanto mais apolar for o álcool, menor é a solubilidade em meio aquoso, que é um solvente polar. Mas se você comparar a solubilidade destes mesmos álcools com o solvente apolar, no caso aqui o hexano,
né, que é o C6H14, é o hexano, veja, a solubilidade da maior parte dos álcools é infinita. Olha aí, ó. Exceto o metanol. O metanol tem uma solubilidade de 0,12 mol de metanol por cada 100 gramas de hexano a 20 graus Celsius. Então, você consegue perceber claramente a importância da polaridade no sistema. Compostos com polaridade semelhante têm maior afinidade na interação. Consequentemente, a solubilidade é boa. Compostos com polaridades diferentes ou divergentes têm uma menor interação, consequentemente, diminui a solubilidade. Tudo bem? Fiquem à vontade para fazer a intervenção. Então, nós temos a solubilidade dos álcools mais comuns, quanto já foi dito, né? Quanto maior a polaridade química do álcool, mais solúvel será em água. Álcools apolares se dissolvem bem no solvente apolares, também já foi dito, tal como hexano. O número de hidroxilas aumenta, a solubilidade da espécie química em água. E o número de átomos de carbono em uma cadeia afeta a solubilidade. Quanto mais átomo de carbono, menos solúvel em meio aquoso. Então, tudo isso daí já foi comentado. E agora nós vamos tentar compreender a relação da solubilidade com a pressão. A solubilidade de um gás em um líquido é função da pressão. Então, a solubilidade do gás aumenta com o aumento da pressão. Então, nós temos aqui à esquerda, uma figura ilustrativa, nós temos aqui um sistema contendo amostra gasosa, uma fase gasosa e uma fase líquida, e um sistema de pistão. Quando a gente aumenta a pressão nesse êmbolo, o êmbolo diminui, a figura 2 aqui, ó, diminui o volume, aumenta a pressão, menor volume, empurrando as moléculas do gás, fazendo com que elas acabem interagindo com a fase líquida. Então, o aumento da pressão favorece o aumento da solubilidade. Então, este é o principal fator que afeta a solubilidade de gases, ok? É a pressão. Um exemplo mais simples, você tem aí todo dia na sua casa, quase todo dia, né, na verdade, os refrigerantes. A solubilidade dos refrigerantes, a gente sabe que temos que colocar o refrigerante na geladeira para ficar bem geladinho, para evitar com que o gás escape, né? Aí, no caso, é função da temperatura. Mas a gente sabe também que quando a gente compra esse refrigerante, ele vem lacrado. Como é que aquele gás ali ele é inserido dentro daquele compartimento, que é a garrafa de 12 litros? É a partir de um sistema de alta pressão. Né? A máquina injeta ali CO2 a alta pressão. Então, quando a gente abre a tampa do refrigerante, diminui a pressão no sistema, o gás acaba escapando. Então, esse é o melhor exemplo para você compreender aí a solubilidade dos gases em meio líquido. Quanto maior a pressão, maior é a solubilidade, ok? E aí nós temos algumas curvas de solubilidade para alguns gases em função da temperatura. Aí seria a solubilidade dos gases num líquido, né? Eu esqueci de colocar aí qual é o líquido, mas o líquido aí é solvente aquoso, tá? Então, por exemplo, a primeira curva, metano, olha aí, ó. O metano, aqui já é em função da temperatura, né? O metano, ó, a curva tende a diminuir com o aumento da temperatura. Você pode ver aqui, ó, temperatura. O oxigênio também, ó, curva de oxigênio, ela diminui. O CO, que é o monóxido de carbono. Então, você observa que todos os gases, eles têm menor solubilidade com o aumento da temperatura. E é muito fácil você explicar isso, né? O aumento da temperatura ocasiona um aumento da energia cinética do sistema. As moléculas gasosas adquirem essa energia cinética e têm maior tendência de escape. Tá bom? Maior tendência de escape. Vocês vão aprender isso aí lá na Físico-Química 2, o que é a tendência de escape. Tá? Tendência de escape, na verdade, seria a energia de Gibbs molar. Vocês vão aprender o que é energia de Gibbs também. Seria a energia de Gibbs molar em excesso de um dado sistema.
Então, nós temos aí as mais diversas solubilidades diminuindo em função do aumento da temperatura. Ok? Bom. E, por último, aqui nós temos algumas expressões de soluções, expressões que determinam a concentração das soluções. Tá? Essas expressões a gente costuma ver bastante aí no nível ensino médio, né? No caso aí, no segundo ano do ensino médio. Mas aqui é apenas uma revisão, tá bom? Uma das concentrações mais trabalhadas para soluções é a concentração comum, que na verdade é a relação entre a massa e o volume. A massa é dada em gramas e o volume é dado em litros. Então, é a concentração em gramas por litro. Aqui nós temos uma situação problema. Uma solução foi preparada dissolvendo 4 gramas de cloreto de sódio em 2 litros de água. Considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, qual é a concentração da solução final? Então, extremamente simples, né? A fórmula da concentração é a massa sobre volume. A questão disse que a massa é 4 gramas e que o volume é 2. Então, 4 gramas dividido por 2, né? 4 gramas dividido por 2 litros, né? Daria 2 gramas por litro. Então, não há dificuldade aqui, só dividir a massa pelo volume. Ok? A outra forma de concentração é a concentração molar. A concentração molar é a razão entre mol e o volume dado em litro. Então, nós temos aqui uma situação, problema, calcule a concentração em mol por litro, também chamada de molaridade, né? De uma solução que foi preparada dissolvendo 18 gramas de glicose. Então, ele tem a massa do soluto, 18 gramas de glicose, suficiente para produzir 1 litro de solução. Então, eu tenho aqui massa do soluto, que é 18, e o volume da solução, que é 1 litro. O meu soluto é a glicose. E aí eu tenho que lembrar que a glicose tem a massa molecular, que é aquela massa da tabela periódica, 180 gramas mol. Ok? Então, só substituir na fórmula. Então, lembrando que o mol, né? O mol é a razão entre a massa, olha aqui a massa, e a massa molar. Então, está aqui, ó. Esse aqui é o mol, né? Que é o N, mol. E aqui é o volume aqui da fórmula. Então, quem é a massa em gramas? A massa em grama, a questão deu. Isso que é 18 gramas. Está aqui, ó. 18, apareceu. A massa molecular da glicose é 180. Substituindo aqui, 180. E o volume é 1 litro. Substituir aqui 1 litro. Então, pronto. Sem grande dificuldade, substituímos a massa em grama 18, a massa molecular 180 e o volume 1 litro. O resto é só matemática, né? Então, resolvendo essa continha matemática, aqui embaixo vai ficar 180 vezes 1, que dá 180. Então, lá em cima ficou 18 por 180, que dá 0,1. E aí você tem que fazer o joguinho de unidades aqui, né? Lá em cima eu tenho grama, aqui embaixo eu tenho grama mol e tenho também litro. Trabalhando as unidades, o resultado final vai ser mol por litro. Então, tá aí. Mais um exemplo aí de concentração, é a chamada concentração molar. Uma outra concentração é a fração molar. A fração molar nós temos a razão entre mols de um determinado composto pelo mol total do sistema. Então, basta saber as quantidades em mols e jogar na fórmula aqui para achar a fração molar. Então, no caso hipotético, nós temos uma massa de 160 gramas de hidróxido de sódio, 160 gramas, foi dissolvida em 216 gramas de água. Então, eu tenho aqui a massa do soluto e tenho a massa do solvente. Aí a pergunta é, a fração em quantidade de matéria do soluto e do solvente nessa solução é quanto? Então, nós precisamos simplesmente calcular mol. Depois de calcular mol, substituir na fórmula. Então, como é que ficaria aqui? Resolvendo a questão, veja, primeiro passo, cálculo da massa molar do soluto e do solvente. Então, está aqui, ó. Para
hidróxido de sódio, nós temos aí, ó, a massa do hidróxido de sódio, nós temos 23, que é a massa do sódio, 16, que é a massa do oxigênio, e 1, que é a massa do hidrogênio. Então, cada um deles multiplicado pelas suas respectivas quantidades. Eu tenho aqui, ó, 1 sódio, 1 oxigênio e 1 hidrogênio. Então, resolvendo essa continha aí, vai dar 23 mais 16 mais 1, que dá 40. 40 é a massa molar do hidróxido de sódio. E do mesmo modo, a água, né? A água, nós temos 2 hidrogênios, tá aqui, ó, 2 hidrogênios, vezes a massa de um hidrogênio, que é 1. Nós temos 1 oxigênio, vezes a massa de um oxigênio, que é 16. Então, resolvendo essa conta aqui, 1 vezes 2 é 2, 16 vezes 1 é 16, somando aqui vai dar 18, né? Então, nós temos a massa molar do hidróxido de sódio e a massa molar do solvente, que no caso é 18. Então, feito isso, vou calcular agora mol. Segundo passo, cálculo de mol. Lembro que o mol é apenas a massa sobre a massa molar. Então, está aqui, ó, massa sobre massa molar. Quanto é a massa do soluto? A questão deu. A massa do hidróxido de sódio é 180. E quanto é a massa molar, que é a massa da tabela? É 40. Então, 160 por 40 vai dar o resultado de 4 mols. Para o solvente, mesma coisa. Quanto é a massa do solvente? A questão deu. 216. E quanto é a massa molar? É 18. 216 por 18 vai dar 12. Então, tá aí. Então, nós temos agora mol do soluto, que é 4, e mol do solvente, que é 12. E o somatório vai dar o mol total. 4 mais 12, 16. O terceiro passo seria calcular a fração molar. Então, a fração molar, já mostrei na fórmula anterior, que é mol do que eu quero fazer o cálculo, no caso, o soluto, por mol total. Então, tá aí. Quanto é o mol do soluto? 4. E o mol total? 16. Então, 4 por 16 dá 0,25. Então, esta é a fração molar do soluto. Ok? Já para o solvente, eu vou ter que dividir mol do solvente por mol total. Quanto é o mol do solvente? É 12. Quanto é o mol total? 16. Então, 12 dividido por 16 vai dar 0,75. Observe que o somatório das frações molares do soluto e do solvente, ó, obrigatoriamente tem que dar 1. Então, se deu 1, ok, está correto, né? 0,25 mais 0,75 é igual a 1. Então, está aí, cálculo da fração molar. Então, para calcular a fração molar é isso. Você tem que calcular a massa molar do determinado composto, depois calcular o número de mols, dividindo a massa pela massa molar, e, por último, calcular a fração molar, que divide o número de mols pelo número de mols total. Ok? Se alguém quiser perguntar, fique à vontade. A molaridade é uma outra forma de expressão importante. Vocês vão trabalhar bastante molaridade quando vocês estudarem propriedades coligativas, tá bom? Então é importante aí a molaridade. A molaridade é a razão entre mol do soluto, e a massa em quilogramas, ok? Massa em quilogramas aí do solvente. Então vamos analisar aqui. Qual a concentração molar de uma solução de ácido sulfúrico, uma situação hipotética, né? Que apresenta 600 gramas de ácido em uma solução final de 800 gramas. Olha aí. 600 gramas do ácido e uma solução final de 800 gramas. Então, nós temos aqui as massas molares, ó, as massas molares dos determinados compostos, né? Então, vamos lá, vamos fazer o cálculo. Primeira coisa que você tem que fazer é determinar a massa molar do ácido sulfúrico. Então, a massa molar do ácido sulfúrico, nós sabemos que o ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios, né? A fórmula é H2SO4. Então, tá aqui, ó. 2 hidrogênios vezes a massa de hidrogênio, que é 1.
Aí nós temos um enxofre vezes a massa do enxofre, que é 32. 4 oxigênio vezes a massa de cada oxigênio. Resolvendo essa conta, vai dar 2 mais 32 mais 64. Isso daí vai dar 68 gramas mol. Segundo passo, determinar a molalidade. Olha aí a forma da molalidade, né? A molalidade é mol do soluto. Só que aqui, ó, percebo que já apareceu, ó, M1 lá em cima, né? M1 aqui em cima, ó. Pronto, aqui, ó, que é a massa do soluto. E esse M aqui embaixo é a massa molar. Lembrando que a massa em gramas sobre a massa molar é o número de mols. Então, aqui é o número de mols dividido por M2. Então, como é que vai ficar isso daí? Quanto é que vale o M1? O M1 vale 600, né? Está na questão. 600 gramas. Quanto é que vale aqui, 600, né? Quanto é que vale a massa molar do ácido fúrico? Pronto, a massa molar do ácido fúrico, ó, vale 98. Então, tá aqui, ó, substituir. Tá aqui o 600, que é a massa em gramas, tá aqui o 98. Esse 0,8 é a massa em quilograma, tá? Vamos só voltar aqui para você se situar. Ó. A questão deu aí, ó. Olha aí, ó. A questão fala uma solução final de 800 gramas. E aí eu chamo a atenção, né, que a massa aqui foi dada em gramas, mas você deve converter para quilograma. Olha lá na fórmula. Então, 800 gramas convertendo para quilograma dá 0,8 quilo. Então, lá na resolução, apareceu o 0,8. Então, está aqui, ó, 0,8. Então, resolvendo essa conta aqui, 0,8 vezes 98 vai dar esse valor aqui, ó, 78,4. Ok? Então, 600 por 78,4 vai dar 7,65 mol por quilograma. Então, esta é a concentração molau, né? Molau, ou molalidade, tá bom? Qual é a importância da molalidade? É porque a molalidade ela não depende da temperatura. Perceba que a molaridade, vou voltar aqui o slide, olha aí, ó, a molaridade, tá aqui, ó, é lá, a forma da molaridade. O volume, ele é dado em litro, né? O volume do sistema. Mas a gente sabe que se você aquecer uma solução, acontece a dilatação do sistema. Os líquidos, eles sofrem dilatação. Nós aprendemos isso lá na física. Então, a concentração molar, ela depende da temperatura. E por que é importante a gente usar a concentração molar? Que é o que nós estamos vendo agora. Olha aí. Ou molalidade. É porque essa concentração, ela não depende da temperatura. Ela não trabalha com volume, tá certo? E aí você vai aplicar esse tipo de concentração quando você estiver estudando propriedades coligativas, que é justamente propriedades químicas de um dado sistema que variam em função da temperatura, que é a variação do ponto de ebulição, variação do ponto de congelamento, né? A própria osmose, enfim, essas propriedades aí, né? Tudo bem? Então vamos avançar aqui. ppm é partes por milhão, então é a massa do componente na solução pela massa total da solução. E temos também o título em massa, que é a massa do soluto dividido pela massa total multiplicado por 100. Então, essas duas expressões aí também vocês podem estar utilizando na resolução de questões, tá? ppm, partes por milhão. Então, é a massa do componente na solução dividido pela massa total da solução, só que na escala ppm, ok? Enquanto aí o título em massa é a razão entre as massas, soluto, e a massa total do sistema vezes 100. Tudo bem?
Então, vamos ver aqui essa situação, uma situação problema. As pastas de dente apresentam uma concentração máxima de fluido igual a 1.500 ppm. 1.500 ppm, ou seja, a cada 1 milhão de partes do sistema, nós temos 1.500 somente de fluido, tá certo? Então, essa é a concentração ppm. Então, a concentração máxima de fluido presente nas pastas de dentes, em porcentagem, em massa, corresponde a quanto? Então, ele deu aqui a concentração em ppm, que é 1.500 ppm, e ele pede a porcentagem em massa. Vamos ver como é que nós podemos trabalhar isso. Como temos a concentração máxima de flu em 1 milhão, né, de partes, 1 milhão de partes da pasta de dente, temos que calcular qual será a concentração máxima de flu em 100 partes. Olha aí, veja só. O ppm, ele é uma razão, uma concentração, né, que você leva em consideração o fator de 1 milhão, que é o ppm, né? Já a escala em porcentagem, você tem que levar em consideração o fator 100, né? Como é que a gente vai fazer isso? Veja, é simplesmente uma regra de 3. 1.500 partes de flu estão para 1 milhão de partes da pasta de dente. 1.500 está para 1 milhão. 1.500 está para 1 milhão. E se fosse apenas 100, seria quantas? Qual a concentração? X. Tá bom? Então, simplesmente eu estou aqui mudando a escala, né? Estou só mudando a escala. A escala que era de ppm, agora eu vou colocar a escala em porcentagem. Então, resolvendo aqui meio pelos extremos, isso aí vai dar 0,15. X é 0,15. Ok? Então, 0,15. Então, nós temos aqui, ó. Nós temos a porcentagem em massa vai ser 0,15 dividido aqui por 100. Aí nós vamos ter o valor de 0,0015%. Ok? Então, tá aí. Esse aí seria o valor da concentração em porcentagem em massa. Beleza? Bom, então é isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa, abro espaço aí para vocês. Tá bom? Oi, professor Genilson, é a Natália. Primeiramente, obrigada pela aula, muito esclarecedora, espero que os meninos tenham aproveitado, e ressaltar a importância do que o professor Genilson falou, principalmente no que se trata concentrações de soluções saturadas e supersaturadas, porque dá muita complicação, principalmente em prova de concurso, e eles aproveitam essa deixa, né, para fazer com que o aluno erre em questões fáceis. E aí, na próxima semana, nós fazemos a nossa aula revisional. Eu só agradecimentos ao professor e obrigada a todos que compareceram à live. Certinho. Certinho, Nathalie. Mais alguém, gente, quer comentar alguma coisa? Bom, acho que não, né? Bom, gente, então é isso. Vou encerrar aqui a gravação, tá bom?